E hoje, então, a gente continua trabalhando no nosso livro de magia, nosso caderno de estudos sobre artomancia. Eu estou aqui organizando o sistema de magia que já existe nas histórias que eu já criei, que é a artomancia, né? É uma forma de magia baseada nas expressões artísticas. E eu resolvi organizar esse sistema e expandir um pouquinho os conceitos que eu já tenho, sistematizar mais a coisa, tomando como ponto de partida um caderno de estudos fictício, né, de um suposto aluno de artomancia que vive nesse mundo. E foi isso que eu comecei a fazer. Né? Eu vou deixar aqui na descrição o link para o primeiro episódio, né, onde eu fiz a capinha e fiz aqui um símbolo tentando mostrar ali as 6 expressões, né? Uma logomarca, né, mais ou menos, para cada uma das 6 expressões artísticas. Claro que isso aqui eu vou rever, né, tudo isso agora é só um protótipo, né? Mais para frente eu vou fazer algumas alterações que vão deixar tudo mais interessante, mais bem elaborado. De repente isso aqui vira um produto para ser lançado, né? Vamos ver. Mas então, eu só comecei até agora, né? Foi a capinha e essa contracapa aqui, essa folha de rosto. Neste livro, registro que tenho visto que já aprendi. Quem registra, né? Quem já aprendeu, a gente não sabe ainda. Né? Então pode ser que mais para frente eu pense num personagem, né? Que vai entrar aqui, o fulano de tal, e escreva um pouquinho sobre ele também. Eu não sei muito bem para onde eu quero ir. Eu pensei que o caminho mais lógico agora seria falar sobre o professor e o aluno, né? Sobre o mestre e o aprendiz, que no caso no nosso mundo são o Abenquar e o Atairo, né? Sendo Abenquar, que significa aquele que sabe voar, né? Numa língua, num idioma fictício também inspirado nas linguagens indígenas. E Atairo significa companheiro de viagem. Então eu quis fazer uma nomenclatura que não tivesse muita hierarquia, que não fosse muito como superior e inferior, né? Como o mestre. Às vezes eu escrevo mestre artomante, mas eu acho que fica muito pomposo. Na arte não tem essas coisas, né? Na arte não existe essa pessoa que está muito acima das outras e uma pessoa que tem que obedecer a todas as regras. Por isso que essa dinâmica entre mestre e aprendiz aqui, eu queria que fosse diferente. Né? Você tem uma pessoa para ensinar, aconselhar, mas a jornada é de cada um, né? E não necessariamente você vai ter que seguir os passos do seu mestre para chegar em algum lugar. Aliás, na arte, raramente isso dá certo, né? O artista ele tem que seguir a própria jornada se ele quiser realmente ser relevante de alguma forma. Então, isso eu acho interessante nessa dinâmica entre mestre e aprendiz aqui do nosso mundo. Geralmente, nos sistemas de magia, o mestre ensina e o aprendiz aprende e tem que seguir regras. E aqui eu quero fazer uma coisa meio transgressora, como se o aprendiz não tivesse necessariamente que obedecer o mestre artomante, né? Ele precisa admirar, respeitar. Ou melhor ainda, ele precisa admirar e respeitar as obras, né? O que o mestre artomante é capaz de fazer, e não ser submetido a ele, né? Enfim, né, são alguns conceitos que eu não tenho ainda amarrado 100%, eu nunca cheguei a me aprofundar sobre isso nas obras, né, nas histórias que eu já escrevi, mas eu acho que agora é hora, né, da gente entrar um pouquinho mais nesse assunto. Então, assim, eu li uma vez num livro, né, era um livro sobre escrita, e um dos capítulos se chamava Crê num Mestre, né, e eu achei isso até meio... Não sei, eu não sei se eu concordo com essa história, né, e muitas pessoas realmente gostam de seguir, né, de pegar seus ídolos, os seus modelos assim de autores e tudo mais, e tentar seguir cegamente ali o que ele diz, né? Aí eu pensei da gente ter como um aviso aqui, jamais creia em seu mestre, né? Mas aí eu achei que isso ia ficar transgressor demais, talvez. A gente tem que ter um meio termo aí, né? O mestre artomante, afinal de contas, é uma pessoa que vai ser importante na vida do aprendiz, né? E isso que eu falei agora, eu acho que pega legal, né? Se eu botar assim, creia nas obras e não no seu mestre. Né? Creia nas obras e não em seus mestres. Ou creia na arte e não em seu mestre. Eu acho que é isso. Né? De repente aqui tem um dizer desse. Como eu falei, a graça desse livro está em realmente pensar e refinar os conceitos e resolver as coisas aqui em vídeo. Né? É um exercício de criatividade. E como nada é definitivo mesmo aqui, né? A gente pode chutar à vontade, né? Por enquanto, eu acho que vai ficar legal assim. Cria na arte.
não em seu mestre ou em um mestre. Cria na arte, não em um mestre. É uma maneira de dizer aquilo que eu falei, né? Que o artista tem a sua própria jornada. E ao mesmo tempo ele vai valorizar o que o mestre faz, não o mestre como modelo de pessoa a ser seguido ou uma pessoa a ser imitada pela vida, né? Talvez caiba isso que eu tô falando, talvez caiba aqui no textinho, né? Depois eu faço um desenho para botar do lado. Talvez aqui, ó, escreva aqui alguma coisa nesse sentido, né, para poder explicar melhor essa afirmação. Bom, e conforme a gente vai desenvolvendo os desenhos, os arabescos, as vinhetas, a gente pode reaproveitar muita coisa, né? Até para o livro ficar mais coeso. Então, assim, a gente já tem uma fonte, a gente vai duplicando aqui o estilo, né? Então, beleza. Podia centralizar isso aqui automático, mas como eu quero uma cara de coisa manuscrita, então é melhor centralizar visualmente mesmo. Fica mais autêntico, né? Tá. Vou gastar um minutinho aqui escrevendo alguma coisa baseado nessa ideia, né? Nisso que eu falei agora. Bom, escrevi um montão aqui. Claro que eu pretendo editar isso depois. Seguir aqui um fluxo de pensamento com base nessa ideia, né? Cria na arte, não em um mestre.
sei se eu deixo centralizado ou se eu deixo... alinhado à esquerda. Pronto, organizei um pouquinho melhor. Como eu falei, eu não quero nada muito rígido. Eu podia alinhar automaticamente e tudo mais, mas eu quero uma cara mais artesanal, né? Então deixa meio tortinho, uns problemas aqui de alinhamento. Acho que assim vai ficar mais estiloso. Então, deixa eu ler aqui o que eu escrevi. Essa é a primeira ideia, né? O primeiro rascunho aqui daquilo que eu pensei para desenvolver essa frase, né? Porque o que eu quero é que essa frase cause um estranhamento, né? Creia na arte, não em um mestre. E aí vem a explicação para isso. A relação entre o mestre e o aluno tem como objetivo a experiência, o processo. Um aluno jamais seguirá o mesmo caminho que seu mestre, já que a individualidade é imprescindível para a existência da arte. Já se espera divergências e experimentos próprios desde o início. O mestre ensina o que sabe, mas o aluno segue sozinho sua própria jornada. Um mestre artomante não é uma divindade... Opa, falta um pontinho aqui também. O mestre artomante não é uma divindade. Então a gente tem maiúsculo. Durante os estudos da artomancia, não há tempo nem espaço para adoração cega. O mestre artomante deve ser respeitado, mas nunca reverenciado. Reverência deve ser reservada apenas às suas obras. A experiência de fazer e apreciar a arte é individual. Há uma verdade para cada um, e mesmo essa verdade é mutável. Abençoar e Atairo podem construir juntos todo um universo, e, no entanto, cada um ainda conservará o seu próprio. Então aqui eu introduzi os termos, Abençoar e Atairo, antes de explicar o que são, porque eu acho que já contextualizou o suficiente para o leitor entender do que se trata, né? Senão a gente vê depois. Então, Abençoar e Atairo podem construir juntos todo um universo, e, no entanto, cada um ainda conservará o seu próprio. Faz parte da jornada do Atairo descobrir as imperfeições, contradições e fraquezas de seu Abençoar. E, ao encontrá-las, ele deve sentir alívio, porque isso é sinal de que seu Abençoar é humano, e é de um ser humano, repleto de falhas, contradições e fraquezas, que ele deve aprender os segredos da artomancia. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer, né? Nesse fluxo de ideias aqui, eu acho que já tem o suficiente para desenvolver o conceito. Depois isso vai ficar mais bonito, né? Aqui eu queria encaixar uma ilustração, não sei ainda muito bem o que, alguma coisa que seja mais vertical, né? Queria que fosse uma coisa tipo um personagem aqui representando o mestre, né? Não tem quando a gente solta um pássaro, né? Então ele com a mão assim, como se estivesse liberando um pássaro, e depois o seu Atairo aqui, voando aqui. Seria meio que simbólico disso, né? O Atairo voando e o mestre aqui embaixo sendo a pessoa que está permitindo, não permitindo, mas incentivando ele a voar, né? Tentar fazer o que seria um mestre artomante nesse sentido aqui. Um rabisco, né? Lembrando que eu estou fazendo, para esse livro, pelo menos até agora, eu estou fazendo as ilustrações vetoriais, né? Acho que fica com um estilo bem legal, como se a pessoa que está escrevendo o livro estivesse fazendo com uma caneta bico de pena, né, com nanquim, coisas assim. Eu estou tentando emular esse tipo de ilustração, né, que se via em livros antigos. Alto contraste. É bem diferente do que eu costumo fazer, né?
É uma pessoa um pouco mais velha, né? O cabelo mais enfeitado. Fazer uns arabescos aqui para finalizar ele. Uma ideia, né?
Ele ou ela, né? Ficou meio sem gênero. A gente faz um. A mão que não ficou muito profissional, né? Agora a gente faz uma pessoa aqui flutuando aqui como se estivesse voando. De repente a gente põe um pássaro também em cima, né? A ideia é essa. Um pássaro aqui. O pássaro é muito simbólico nas histórias até agora que já existem, né? Como um ser mágico, um ser que é capaz de ultrapassar as realidades diferentes. Eu gosto muito desse elemento, assim, para simbolizar liberdade, magia, mistério. Vou botar um pássaro diferente aqui, meio mágico.
E assim, isso aqui não é o jeito convencional de ilustrar um livro, né? Geralmente não é assim que se faz. E eu estou fazendo um experimento aqui para brincar mesmo, né? Como se fosse um caderno que uma pessoa escreveu e resolveu ilustrar o que ela acabou de descobrir ou de refletir sobre, né? Mas claro que se fosse com um propósito mais profissional, primeiro teria todo o texto escrito, depois eu pensaria nas ilustrações, depois eu veria a diagramação, né? Não é bem assim que costuma se fazer, mas eu estou achando muito divertido. Preencher os espaços com desenhos. E aos pouquinhos vai surgindo o estilo também, né? Cada trabalho vai tendo seu estilo próprio, né? Eu estou gostando desse estilo mais espontâneo e desenhos que meio que vão desvanecendo, né? Aos pouquinhos para os lados ou para o limite da página, ou viram um arabesco, um ornamentozinho. Isso é legal, é bom exercitar isso também, né? E claro, amanhã eu posso decidir que aqui vai caber outro tipo de ilustração e não essa. Se eu quero uma coisa bem poluída mesmo, bem cheia de detalhes, porque é como aqueles livros antigos, principalmente da época vitoriana ou até antes, né? Que as pessoas ornamentavam bastante, enchiam de elementos, aquelas ilustrações rebuscadas que você ficava olhando, né, para tentar entender. Então aqui em cima eu fiz uma sugestão aqui, como diria o Bob Ross, né, de uma cidade, alguma coisa mágica, assim, onde que ela pudesse estar enxergando agora, né, através do aprendizado da artomancia, ela começou a ir a lugares ou enxergar lugares que ela não via antes. Isso é a intenção aqui do desenho, né? Então esse é um caminho que ela descobriu, né, graças aqui ao mestre artomante. Só que ele libera o pássaro, né, e o pássaro voa para onde ele quiser. Então esse é o sentido aqui da ilustração, né? Acho que finalizamos aqui mais uma página do nosso livro de artomancia. É um trabalho mais lento, né? E como eu falei, eu quero a minha ideia aqui é uma coisa artesanal mesmo, uma coisa feita aos pouquinhos. Uma diagramação feita em tempo real, né? Enquanto eu escrevo o texto, eu ilustro e tudo mais. Eu vou só ali colocar na outra página antes de terminar os tópicos, né? As explicações do o que é um atário e o que é um abençoar. E a gente deixa para ilustrar no próximo episódio. E assim, página por página, a gente vai montando o nosso livrinho, né? Acho que ficou legal. Ficou bem aceitável essa ilustração aqui. Vamos buscar aqui de novo. Esse padrão. Ou não. Eu vou deixar essa fonte para escrever a explicação e vou escrever aqui Atário Abençoar a mão livre, né? Acho que vai ficar mais
interessante de ver. Não vou caprichar tanto quanto no título, porque está dentro do livro, né? Vou botar o. O Abençoar. É assim que escreve. Só dar uma ajeitadinha, porque como eu falei no outro vídeo, a pessoa que está fazendo esse caderno, ela tem mais talento do que eu, né? Então eu preciso corrigir. O Abençoar, tá ótimo. Fazer uma linha, fica mais espontâneo. Agora vou até que ficar parecido. Gostei desse T. Ficou uma manchinha ali na pontinha, parece que a tinta deu uma borrada. Pronto. Então, o Abençoar. E veio o textinho. Essa linha acho que não vou precisar por enquanto. O que quer dizer o Abençoar? De repente a gente põe aqui e põe um desenho aqui. O Atairu. Escreve aqui o que é. Um desenho aqui. Ou de repente os dois desenhos se encontram, ou tem um símbolo aqui no meio. Isso já está preparando a próxima página, né? Então é isso. Tá ficando bem legalzinho nosso livro de magia. Aos pouquinhos ele vai tomando forma. Depois, com o tempo, eu vou refinando, vou me aprofundando mais no que eu estou escrevendo, vou editando os textos. Mas a ideia agora é justamente, no susto, né, sistematizar, organizar e pensar um pouquinho mais sobre esse sistema de magia que também foi sendo criado espontaneamente, né, a cada história, a cada personagem. Então eu acho que nada mais apropriado do que continuar, né, a brincar assim, a desenvolver ele de maneira lúdica e vendo o nosso caderno de artomancia tomando forma. Então é isso. No episódio que vem a gente continua. Lembrando mais uma vez que o link para o primeiro vídeo, onde eu comecei tudo isso, está aqui embaixo na descrição, onde eu explico um pouquinho mais de detalhes qual é a intenção desse trabalho, o que é artomancia. E era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.